Pode se levantar, meu irmão. Vamos continuar adorando, louvando ao Senhor, aquele que é o nosso Salvador. Abrimos os nossos corações, Senhor, para a Tua vontade nessa noite. Amém, Pai. Vem me incendiar com
louvamos e te exaltamos, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Glória a Deus. Está desligado meu microfone. Glória a Deus da mesma forma. Irmãos, boa noite. Durante o tempo de louvor e adoração hoje, nós teremos períodos de oração. Eu não sei se você sabe, eu creio que sim, mas existe espalhado pelo mundo um grupo de irmãos nossos, irmãos em Cristo, gente que tem a mesma fé que a nossa, mas que não pode se reunir como nós estamos reunidos aqui, que não podem se aglomerar para orar, para cantar louvores ao Senhor, para ouvir a pregação da palavra, porque são perseguidos. E a maioria deles vivem reunidos em pequenos grupos, escondidos, porque se forem descobertos, morrem, são mortos. Alguns são levados para lugares de trabalho forçado, e lá passam o restante da vida em miséria e sofrimento, simplesmente por causa da sua fé. Eu queria te convidar, cadê a missionária Noêmia? Vem para cá, Noêmia. Enquanto nós adoramos, nós vamos intercalar momentos de adoração e momentos de oração. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. E você vai orar por essa igreja perseguida. Em especial, neste ano, todas as igrejas do Brasil e do mundo estão orando pela Coreia do Norte, pela igreja na Coreia do Norte. Um país extremamente fechado para o Evangelho. Um país onde os crentes e a igreja têm crescido ali, louvado seja o nome do Senhor, não podem ter uma Bíblia. Eles não podem se reunir. Eles não podem cantar louvores em voz alta, como nós cantamos aqui. Eles não podem ter uma igreja na qual congregarem. Eles não podem evangelizar, eles não podem falar do amor de Deus, sem com isso correrem o risco de serem pegos, presos e até mortos. E nós vamos orar por eles agora. São nossos irmãos. Feche seus olhos e ore. Missionária Noêmia vai orar e a gente vai orar com ela. Feche seus olhos e se levante como um grande exército nessa noite. Pai, a tua palavra nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, crendo na tua palavra que nos garante que o Senhor pode sim libertar um povo, que o Senhor pode sim libertar uma nação. Nós nos levantamos como igreja nessa noite e nós queremos interceder, ó Pai, pelos nossos irmãos, os nossos queridos irmãos, ó Deus, que estão presos, que estão passando fome, que estão, Senhor, ó Deus, sendo açoitados por amar a Ti na Coreia do Norte. Nós queremos pedir em nome de Jesus que o alento do Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo envolva esses nossos irmãos. E eles sejam, Senhor, consolados, animados, restaurados e revigorados por Ti. Pai, nós colocamos a vida de cada um deles. E nós colocamos em nome de Jesus diante do Senhor, que é o Senhor de todas as nações, que as portas, Senhor, do inferno não prevalecerão contra essa nação. Pai, que todo intento de Satanás cairá por terra em nome de Jesus, porque nós cremos na Tua palavra que nos garante: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós, como igreja em Sorocaba, por meio de fé, declaramos a liberdade do Senhor sobre essa nação e a liberdade do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Pai, tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, você pode aplaudir mais forte ao Senhor, amados. Ele é bom. Amém. Vamos declarar aqui que Ele é santo. Benção, irmão. Deus abençoe.
as vozes e cantamos, declare. Canto e louvo ao Rei, é divino, eu adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei, é divino, eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia, oh, aleluia. O teu nome é santo, Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sirvo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Levante a sua voz e adore. E eu canto e eu louvo ao Rei, é divino, eu amo, adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei, é divino, eu amo, adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu vivo. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu vivo. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos celebrar ao Senhor. Oh, 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 oh. Aleluia. Oh, 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 oh. Só as vozes. Aleluia. Oh, 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 oh. E as palmas. Adore ao Senhor. Oh, 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 oh. Aleluia. Oh, aleluia. O teu nome santo é. Aleluia, Deus. A ti, Senhor, entregamos o nosso canto de louvor e adoração, ó Pai. Aleluia. Deus Santo. Glória ao teu nome, Jesus. Ele está aqui, amém? Amém. Ele está aqui. Glória Ele a Deus. habita entre nós. Amém. Assim como ele habita entre nós, ele habita lá na Coreia. Amém. Vamos orar, vamos ter um momento de intercessão novamente. Deus, Oh, Pai Santo, em nome de Jesus. tu és poderoso, Senhor. É verdade, Pai. Basta uma palavra do Senhor para tudo se mudar, Deus. Amém. E nós cremos, Senhor, que o Senhor pode converter os corações daqueles governantes, ó Deus. É verdade. Daquelas pessoas que perseguem o teu povo, Jesus. Oh, Pai, em nome E nós te pedimos, Senhor, assim como o Senhor tem fala na tua palavra, que o Senhor vai derramar o teu Espírito Santo sobre toda a carne, Deus. Nós, como igreja Amém. do Senhor, te pedimos, derrama o teu Santo Espírito Amém. naquele lugar, Deus. Amém. Senhor, faz os milagres acontecer, Deus. Pai, que as pessoas possam ver o Senhor, ó Deus. Caminha entre aquele povo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz, ó Deus, faz de novo como Amém. aconteceu em Pentecostes, Senhor, naquele local, Jesus. Oh, Deus. Em nome Muda, Senhor, o coração, o mais duro coração naquele local, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, vem sobre aquele local, converte aquele povo, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que eles possam, Senhor, possam ouvir a tua voz.
Então abra os olhos espirituais daquele povo. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais. Levanta as pessoas, ó Deus, para ir pregar o teu evangelho, Amém, Senhor. Jesus. Deus, não há impossíveis para o Senhor, Deus. Amém, Jesus, é verdade. Deus, não há impossível, Senhor. Faz o milagre Em acontecer. nome de Jesus. E que eles venham se dobrar ao Senhor, ó Deus. Que eles venham se dobrar somente a Ti, Jesus. Amém, Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, derrama o Teu amor sobre aquele local, Amém. Deus. E Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre aquele local, Jesus. Seja a água viva naquele local. Seja a esperança naquele local, Jesus. Nós clamamos porque nós confiamos, nós sabemos que, oh Deus, a resposta vem do Senhor. O nosso favor vem do Senhor, oh Deus. E a nossa oração pode ir a lugares aonde nós não podemos ir, Deus. E nós clamamos por isso, Jesus. Clamamos por Ti, Senhor. Clamamos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Deus que é todo poderoso, o Deus que vive, que reina sobre todo local. Reina sobre aquela nação, Jesus. Quebranta os corações naquela nação, Jesus. Muda, Senhor, aquela nação. Muda, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer, Jesus. Clamamos pelo Senhor porque nós confiamos em Ti, Jesus. Levanta, Senhor, intercessores nessa igreja também, meu Deus, para clamar pelo Teu povo que está morrendo, que está passando por fome, Jesus. Levanta a Tua igreja aqui essa noite, Jesus. Que não venhamos, ó Deus, nos conformar com aquilo que tem acontecido no mundo, ó Pai. Mas que venhamos ser agente de transformação, ó Pai. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar aquele que é bom aqui nessa noite, amados. O Senhor é bom. Senhor, Tu és bom, Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor, adorado neste lugar. Será que você pode abrir os seus lábios aí e declarar palavras de adoração a Ele? Vamos adorar o Senhor, amados. Tributai ao Senhor a glória devida. Tributai ao Senhor glória e força, honra e força. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os Teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Vamos declarar o que posso te dar. O que posso te dar por tudo que Tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Seu amor é para sempre. Tu és bom, Tu és bom.
Jesus, aleluia. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Sim, Senhor. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Vamos declarar o que posso te dar, o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar, o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, seu amor é pra sempre. Sim, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, seu amor é pra sempre. A igreja, vamos declarar: tu és bom, tu és bom. Vamos declarar mais uma vez, bem forte, vamos lá. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está, seu amor é pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Vamos declarar essa verdade. Seu amor dura pra sempre. O amor dele dura pra sempre. Seu amor dura. Se você puder levantar suas mãos, aquele que é poderoso aqui nesta noite, declarar: seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. 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 Declare mais uma vez essa verdade, amados. Seu amor dura pra sempre. Seu amor dura pra sempre. Sua igreja, declare, vai, declare isso. Seu amor dura pra sempre. Ele está aqui nesta noite. Seu amor. Desfrute da presença de Deus nesse lugar, amados. O Senhor está nesse lugar. Adore Ele com todo o seu coração, com toda a sinceridade, com toda a paixão que há em seu coração por Ele nesta noite. Sim, Senhor. Seu amor dura pra sempre.
Nós amamos a tua presença, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, amados. Aleluia! Vamos orar, irmãos, novamente. Senhor amado, louvado seja o seu nome, Pai. Louvado seja o Senhor, Pai. Porque o Senhor tem manifestado a sua salvação perante os olhos das nações, Pai. Porque o Senhor tem colocado um cântico novo nas nações, Pai amado. Senhor, louvado seja o Senhor por esses irmãos da igreja perseguida, Pai. Homens, mulheres e crianças, Pai amado, que têm recebido uma coragem, Senhor amado, do Senhor. Uma coragem que vem do alto, Pai. Uma coragem que por vezes, Senhor amado, nós fraquejamos, Pai amado, em compreender, Pai. Mas eu clamo que o Senhor esteja derramando o seu Espírito Santo sobre toda a igreja perseguida, Pai. Que o Senhor venha com sua maravilhosa graça, com tua fidelidade, com sua misericórdia sobre a vida deles, Pai amado. Que o Senhor esteja cuidando dessas famílias, Pai amado. Dando ânimo, Pai amado. Dando ânimo, Senhor amado, para continuar, para perseverar, Pai. Para que eles possam ver, Senhor amado, a maravilhosa graça do Senhor, Pai. Que eles possam, Senhor amado, contemplar o Redentor, Pai amado, o amado das nossas almas, Pai. Pai, no nome de Jesus, Pai. Liberta nós, Pai. Usa a igreja liberta, Pai amado, para poder estar ministrando na vida deles, Pai. Para poder estar clamando pela vida deles, Pai amado. Que nós possamos estar sendo usados, Pai amado, em oração, Pai. Que nós possamos estar sendo usados, Pai amado, no financiar missões no meio desse povo, Pai. Que nós possamos estar sendo usados, Pai amado, para ser realmente um celeiro de envio de missionários, Pai amado, para os povos perseguidos, Pai. No nome de Jesus, coloque em nossos corações realmente um coração missionário, Pai. Um coração cristão, Pai. Um coração, Senhor amado, que realmente anseia por ver a glória do Senhor manifestada aos olhos das nações, Pai. No nome de Jesus, Pai. Usa a igreja Filadélfia, Senhor amado, para ser bênção, Pai amado, à igreja perseguida, Pai. Usa os nossos missionários, Senhor amado, para serem bênção onde eles estão, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai. Que todas as barreiras, Senhor amado, que Satanás tem levantado, caiam por terra, Pai amado. Que todos os governos, Pai amado, que têm militado contra a igreja perseguida, Senhor amado, sejam convertidos ou destituídos, porque é o Senhor que estabelece, é o Senhor que destitui, Pai. No nome de Jesus, Pai, vem com tua mão poderosa, Pai amado, para cuidar, Senhor amado, dos seus missionários. No nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós vamos agora dizimar e ofertar. Vem com alegria no coração, trazer o seu dízimo, a sua oferta. O presbítero Ricardo orou, e esse precisa ser o nosso desejo. Que nós sejamos uma igreja que invista mais e mais em missões. Amém, irmãos? E para isso precisamos dizimar, precisamos ofertar. Vem com alegria no coração, enquanto o Ministério de Louvor canta. Igual a ti, Jesus, outro não há.
Graças te damos, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, que temos de estarmos aqui na tua casa, Senhor, te louvar, te engrandecer com liberdade, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esses dízimos e ofertas, porque o Senhor tem provido em cada família, ó Pai. E nós agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Que esses recursos possam ser utilizados da melhor forma possível e que o Senhor possa, a cada dia, acrescentar às nossas famílias a tua provisão, como o Senhor já tem feito. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E quando eu venho aqui à frente dar os avisos, eu vejo o quanto a nossa igreja é especial para o Senhor, porque o Senhor levanta movimentos aqui com vários irmãos para estar nos fortalecendo, para nós estarmos crescendo cada dia mais na presença dEle, para tornar a nossa igreja uma igreja realmente forte, para alcançar a nossa cidade e até os confins da terra, como nós temos visto aí, o quanto Deus tem levantado pessoas para levar o teu reino, né? Então, quando eu venho aqui e falo, um dos avisos tão importantes que eu tenho visto Deus agir muito, é o Encontro Ruá, que reúne toda a juventude, desde os adolescentes, jovens mais velhos, todos os irmãos que têm participado, não importa a sua idade. Esse encontro é um encontro realmente que Deus se faz presente, tem ministrado o coração dessa juventude, os chamando realmente para terem compromissos com o Senhor, compromisso com o reino, vida com Deus. Então, agenda aí, ó, dia 28 de junho, é a última sexta-feira, o Encontro Ruá estará nesse espaço aqui em Filadélfia, o horário, às 21h30. Não deixe de participar, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado pelo Senhor neste encontro aí. Outro aviso que é um convite que eu quero fazer para a igreja, é a Perspectiva Brasil. É um movimento internacional, né, que une os cristãos do Brasil, que nos faz pensar, nos potencializar da nossa visão realmente missionária, em glorificar o nome do Senhor. No nosso coração, realmente, nós temos que ter esse desejo. Nós somos missionários, e nós temos que realmente adorar e glorificar o nome do Senhor. E esse curso Perspectiva Brasil nos prepara. Eu tive o privilégio de participar o ano passado. Foram assim, todas as segundas-feiras que nós estivemos reunidos, foi momentos de Deus realmente no nosso coração, ampliando a nossa visão missionária com o que Deus quer das nossas vidas. Porque nós não podemos estar presos a quatro paredes. Deus quer que a gente vá muito além. E nesse curso tenho certeza que Deus vai ampliar a sua visão nesse sentido aí. Então, a Perspectiva Brasil, ela vai ter início no dia 26 de agosto, é aula inaugural, né? E o horário, eu sei que é às 19h30. Os preletores são, olha, gente de Deus, com coração no reino, na obra. Pedro do Borel, pastor Chan, todos os outros preletores são, assim, muito especial. Então, procure a Rede Missões, o presbítero Ricardo, o presbítero César, ele pode dar maiores informações. Faça a sua inscrição, vale a pena. No boletim tem mais informações também a respeito desse curso. Tenho certeza que você vai se tornar, assim, um grande missionário na obra do Senhor. Amém, queridos? Outro aviso é o encontro de casais, marido, esposa. Nós precisamos investir no nosso casamento. E esse encontro de casais, que vai ser lá no Hotel Rancho Silvestre, em Embu das Artes, vai ser no dia de 25 a 27 de outubro. Você pode pensar assim, está longe, Rô. Mas faça a sua inscrição, você pode parcelar, procure a equipe da Rede Aliança. Com certeza, Deus vai ministrar no seu casamento, na sua vida, como esposo, esposa. Agenda aí, procura toda a equipe aí, não deixe para amanhã, faça hoje. Tenho certeza, eu já fui em vários, e é uma bênção, a nossa comunhão como casal, em união, e com os irmãos, com os outros casais que estão lá. Agenda aí a data, ó, 25 a 27 de outubro, tá? Outro aviso, esse é tão importante quanto os outros, mas é especial porque é o primeiro congresso Mulheres. Esse é para nós, mulheres.
Olha como nós somos especiais para o nosso Deus. Estava no coração de Deus nós estarmos fazendo esse congresso aí, o primeiro. E eu tenho certeza também que Deus vai transformar as nossas vidas como servas, como filhas do Deus Altíssimo. Ele tem algo grande para as nossas vidas nesses dias. Vai ser de 23 a 25 de agosto, lá em Serra Negra. Vamos ter momentos gostosos lá da presença do Pai, mas vamos ter momentos de comunhão, de alegria, de passeio. Vai ser um mover de Deus também na nossa vida. Procure a Rede Mulheres e com certeza elas têm mais informações para vocês. Esse aqui, quem quer fazer batismo e profissão de fé. Você quer tornar membro da nossa igreja? Você veio transferido de uma outra igreja, de alguma outra denominação evangélica? Nos procure, ligue lá na secretaria, nós vamos começar uma classe especial sobre batismo e pública profissão de fé em julho. Vai ser de Deus, Deus tem algo para o seu coração, querido. Tenha certeza disso. Então, liga lá na secretaria, lá, fala com a Silvia, ou com a gente, toda a equipe, estamos lá para te ouvir e para fazer lá a sua inscrição lá nessa classe tão especial também. Agora é um aviso para os papais. Estou sempre aqui dando aviso de vários ministérios, não posso deixar de dar aviso para a minha galerinha. Pais, no dia 29, agora, o último sábado de junho, nós vamos ter a nossa noite country. Às vezes a gente leva os nossos filhos em tantas festas, né? Vamos investir nos nossos filhos, nas festas aqui que nós proporcionamos para ele. Por que eu falo que é tão importante? Quem me conhece aí sabe que a Tia Rô não é só de brincadeira. Tem lanche gostoso, tem muita coisa, mas tem a palavra do Senhor. Eu sei que isso é para a eternidade, para a vida deles. Então, agenda aí dia 29, eu quero ver o seu filho, a partir de 6 anos, até a minha galerinha dos pré, todos juntos aqui, louvando o nome do Senhor, aprendendo mais da palavra. Eu sei, Pai, essa é a herança, guarda isso que eu estou falando, que você vai deixar para os seus filhos. O que você planta no coração dele a respeito da palavra de Deus. E quando nós marcamos um evento, célula, que nem eu tive ontem, um acampamento, qualquer outro evento do Ministério Infantil, é para ministrar o coração deles, para eles crescerem cada dia mais na presença do Senhor. Porque quando você vê a geraçãozinha aqui na frente, que nós oramos por ele, daqui vai sair missionários, missionárias, pastores, homens e mulheres, segundo o coração de Deus, que Deus vai levantar para fazer a obra dele. E você, papai, creia que o seu filho é escolhido pelo Senhor para levar o reino até os confins da terra. Então, invista, dia 29, eu conto com ele. Se eles não virem, eu vou perguntar para você. Eu pergunto, tá? Galerinha, venham aqui, as crianças e o pré-adolescente, para nós estarmos orando. Estenda as suas mãos sobre a vida deles. Enquanto eles vêm, igreja, é um exército que está aqui. Um exército do Senhor, que nós vamos ministrar o coração dele e vamos abençoar. E você aí sentadinho, abençoa a vida dele. Tudo bem, galerinha? Que bom que vocês estão aqui novamente no domingo para louvar o Senhor. Tudo bem? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Lu? Vamos orar por eles? Mesmo assentados, estenda as suas mãos. Vamos fechar os olhos? 1, 2, 3, fechou. Pai querido, toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Como é bom nós estarmos aqui na Tua presença e na Tua casa. E nesse momento eu coloco essa geração diante de Ti mais um domingo, ó Pai. Geração Tua, que o Senhor escolheu cada um desde que estava no ventre da sua mãe. E eu sei que daqui, ó Pai, vai sair homens e mulheres segundo o Teu coração. Eu sei que o Senhor tem propósito para essa geração. Eu sei que o Senhor vai usar essa geração poderosamente dentro das suas casas, no coração dos seus pais, na escola, em todos os lugares, ó Pai, porque eles são Teus. Por isso, nessa noite, reveste, Pai, cada professor, da porção dobrada do Teu Espírito Santo a cada um deles, nos reveste da cabeça aos pés, porque nós queremos ministrar o coração dos pequeninos, a Tua vontade, a Tua palavra, Pai. Tudo que sair de nós nesta noite, ó Pai, venha direto do Teu trono de graça, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa geração e a Tua família, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, galerinha. Enquanto as crianças saem, eu quero chamar um casal que não é mais criança.
Nadir e Osvaldo. Quero pedir que algum irmão ajude o Osvaldo, porque ele vem na cadeira de roda. Isso. Nadir e Osvaldo. A filhona vai trazer. Gente, 50 anos de casados. Alguém pode me ajudar aqui? Talvez tenha que... mas eu acho que dá. Gente, hoje ele está na cadeira de roda, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem eu vi esse homem correndo. Eu estou falando sério. Foi ou não foi, seu Osvaldo? Ontem eles comemoraram 50 anos de casado. O Osvaldo e a Nadir. Irmãos, foi uma tarde muito gostosa, né? Muito gostosa. E nós ali desfrutamos de um tempo muito bom. E o seu Osvaldo ficou tão feliz que a família toda estava reunida, os filhos, os netos, que teve um momento que ele estava sentado lá na cadeirinha dele, e eu do lado conversando, quando ele me chamou e disse: pastor, eu quero levantar. Segurei na mão dele, ele se levantou e foi andando. E depois ele se retirou lá para dentro da casa, não sei para fazer o quê, mas enquanto ele se retirava, nós brincamos, está tão feliz que vai correr. E irmãos, ele fez isso que eu acabei de fazer. E eu falei: gente... só que hoje ele resolveu ficar sentado de novo. 50 anos de casados, queridos. Uma história que começou, na verdade, há 58 anos. Né? E ontem eles contaram um pouco da história e eu fiquei assim, admirado com a esperteza do seu Osvaldo. Porque há 58 anos ele tinha uma venda, né? Um mercado. E ele foi levar uma encomenda lá na casa do pai da Nadir, dos pais da Nadir. E quando chegou lá, por acaso, imagina se ele pensou nisso, por acaso era aniversário da Nadir, né? E também por acaso o pai da Nadir disse assim para ele: fale lá com seu pai, jovem, e venha para o aniversário da minha filha, é hoje, 15 anos. Irmãos, pois ele não só foi no aniversário, como no mesmo dia começou a namorar aniversariante. De bobo não tem nada. Irmãos, são 58 anos, 8 de namoro, noivado, e 50 anos de casamento completados exatamente ontem. E a gente precisa orar a Deus, agradecendo por isso. Amém, irmãos? Amém, queridos? Você pode ficar de pé para nós estendermos as mãos para cá, num tempo onde, infelizmente, o mundo tem tratado casamento como algo descartável, e um tempo onde, infelizmente, essa ideia tem adentrado também as portas das igrejas. Como é bom a gente ver um casal que está completando 50 anos. Louvado seja o Senhor. Você pode conversar depois com a Nadir e o Osvaldo? Ontem nós brincávamos assim: ei, Osvaldo, você é um santo, hein? Aguentar a Nadir todo esse tempo. Aí a Nadir dizia: nada, pastor, eu é que sou uma santa. E eu cheguei à seguinte conclusão: são dois santos. Deus tem os abençoado, amém, irmãos? Tem abençoado os filhos, louvado seja o Senhor. Tem amigos aqui, irmãos, mas tem uma história linda. E deixa eu falar uma coisa para a igreja: amam visitas, viu? Eu vou lá visitá-los. Esses dias atrás levei um amigo comigo, um pastor que estava aí visitando, né, seu Osvaldo? Passou vontade, né? Ele está dizendo que o pastor não comeu, só eu comi. Que o pastor, porque eu cheguei lá, gente, foi meio na hora do almoço, aquela visita estratégica, e tinha bolinho de bacalhau. Gente, e aí ele veio com a bandeja. O pastor que estava comigo estava não conhecia direito, ficou sem graça. E no tempo que o pastor estava sem graça, naqueles não me toques, eu fui
devorando. Tinham 7, eu comi 6. O pastor comeu 1. E foi abençoado com 1. Amém, irmãos? Vamos orar para esse casal? Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus, nós te louvamos pela vida do Oswaldo e da Nadir, pela presença do Senhor na vida desse casal, pelo fato do Senhor tê-los trazido para cá, para o meio desta igreja. Bendito é o teu nome pelos filhos, Pai. Obrigado, Jesus, pelos netos, pelos amigos, pela igreja, Pai, por todos que estão ao redor. E obrigado pela obra do Senhor na vida deste casal. Nós sabemos que se eles estão juntos, se eles caminham juntos, se o amor apenas tem crescido em todos esses anos, é porque o Senhor está neste casamento. É porque o Senhor tem os abençoado, sustentado e cada dia mais revigorado, Pai, o amor deles na Tua presença e para a Tua glória e para o Teu louvor. Nós, como igreja, nós oramos por eles. Nós oramos pela família e nós, Senhor, declaramos a vitória do Senhor sobre eles, a bênção do Senhor sobre eles, a vida do Senhor sobre eles, os filhos e também os netos, em nome de Jesus. E que a gente ainda possa se alegrar por muitos e muitos anos com este casal e por tudo que o Senhor tem feito e realizado na vida deles, em nome de Jesus. E, Senhor, como vimos ontem, o Senhor pode animar o Oswaldo, o Senhor pode levantá-lo de tal forma, Pai, que ele não precise mais dessa cadeira de rodas. E nós oramos por isso em nome de Jesus. Abençoa-o desde a planta dos pés até o alto da cabeça e enche o Oswaldo de vigor, Pai, vigor. Oh Deus, em nome de Jesus. É o que nós oramos e te pedimos em teu nome santo. Amém, Jesus. Deus abençoe, seu Oswaldo. Em nome de Jesus. Ainda vai subir correndo aqui. Oh, Nadir, Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo da minha filha. Quer um beijo. Ele disse para mim um beijo. Eu achei que era meu. Ele falou, não, da minha filha, pastor. Perdeu o meu beijo, Oswaldo. Abra sua Bíblia comigo. Casalzinho abençoado. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Se houver alguém sem Bíblia aí do seu lado, compartilha com ele da santa e poderosa palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou ler de novo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora vá comigo aí do lado, capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Hoje, as igrejas do Brasil e do mundo, como nós também estamos fazendo, estão orando pela igreja perseguida, estão intercedendo em favor de irmãos que sofrem perseguição severa, correm o risco de morrer por causa da sua fé. Muitos já morreram, outros estão presos, simplesmente por crerem em Jesus Cristo.
simplesmente por confessarem Jesus Cristo como Senhor, simplesmente por se entenderem pela fé como filhos de Deus neste mundo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que perseguição não é algo estranho, não é algo fora do contexto da palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que perseguição é algo muito presente na vida da igreja, na vida do povo de Deus, na vida daqueles que professam a sua fé, na vida daqueles que se entendem como filhos de Deus. Brasil, Sorocaba, Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ninguém aqui veio para o culto pensando que, ao fazer isso, poderia se tornar vítima de alguém que não concordasse com a sua fé. Ninguém aqui veio para o culto com o receio de poder ser preso e lançado num campo de trabalhos forçados por toda a vida, simplesmente porque foi encontrado com uma Bíblia, ou foi pego saindo de uma reunião de cristãos. Ninguém veio para este culto hoje, nesta noite e neste lugar, com medo, com a sensação de que pudesse ser este o último culto, simplesmente por se ver cercado por um regime opressor, por um regime que é contra, totalmente contra e violentamente contra a fé cristã. Nós provamos de uma liberdade, irmãos, que muitos, milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo não desfrutam. Certa vez alguém me disse que se encontrou com um cristão, um irmão da igreja perseguida. E ao se encontrar com ele, esse irmão da igreja perseguida começou a perguntar se no Brasil, se no Ocidente, se aqui onde nós estamos, a igreja era realmente da maneira que eles ouviam lá, da maneira que eles recebiam lá. E esse homem disse: é verdade, a igreja lá prova de uma liberdade muito grande, ninguém é perseguido, ninguém é castigado, ninguém é preso, simplesmente por ser cristão. Lá as pessoas podem se reunir, algumas vão ao culto, outras não vão ao culto, mas elas podem se reunir, elas podem louvar, elas podem cantar, elas podem orar, elas podem ouvir a pregação da palavra, elas podem pregar, mas os crentes, os cristãos no Ocidente não levam a fé tão a sério como vocês que vivem nesse ambiente de perseguição. Depois de um tempo de conversa, eles foram
orar, um pelo outro. E a pessoa que havia partido daqui para lá disse: eu vou orar por você. Afinal de contas, a perseguição é muito dura e vocês precisam demais de oração. Nesse momento ele foi interrompido pelo irmão da igreja perseguida. O irmão disse assim a ele: não, eu é que vou orar por você. Eu é que vou orar pela igreja no Brasil, pela igreja no Ocidente, pela igreja de vocês. Porque com tanta liberdade e tanta ausência de perseguição, vocês correm um risco terrível de se perderem. Irmãos, isso é muito real, isso é muito verdadeiro. Eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que qualquer crente, irmão, cristão da igreja perseguida possui mais fervor no coração do que eu e do que você. Eu não acho, eu tenho certeza de que qualquer cristão genuíno, verdadeiro, irmão em Cristo, da igreja perseguida, ele tem mais compromisso com a obra de Deus do que eu e do que você. Nós oramos pela igreja perseguida, mas eu creio que o que nós realmente precisamos é que a igreja perseguida ore por nós. É tão difícil a gente vir para uma reunião de oração, é muito trabalhoso. Encontrei com o pastor Alex na quarta-feira. Na terça-feira eu não pude estar na reunião de oração, porque eu estava atendendo o irmão lá na secretaria da igreja. E na quarta-feira eu me encontrei com o pastor Alex e perguntei: como foi a reunião de oração, pastor Alex? Não foi isso? E o pastor Alex me disse assim: pastor, pouca gente. Devia ter umas 30 pessoas. 30 pessoas. Aí a gente pensa: puxa, por que será? Eu fico imaginando quando na Coreia do Norte as reuniões de oração, a igreja puder abrir as suas portas, os crentes puderem se reunir para ouvir a palavra, cantar louvores e orar juntos ao Senhor, sem impedimento algum, sem ameaça alguma. O que será que vai acontecer, irmãos? E nós temos toda a liberdade, mas nos acomodamos. Levante a mão, você que tem uma cadeira vazia ao seu lado. Pode abaixar a mão. Quantas mãos levantadas? Talvez você pense: puxa, a cadeira está vazia. Mas se todos os membros da nossa igreja se comprometessem em estar reunidos domingo após domingo, não teria nem sequer uma cadeira vazia. Teríamos que colocar mais cadeiras. Mas sabe o que a gente pensa hoje, irmãos? E você está aqui, louvado seja o Senhor, mas fica a palavra como precaução para você. Eu vou um domingo por mês na igreja. 2 domingos. Já está bom. Eu acompanho o culto pela internet. Está bom demais. Fui visitar um casal essa semana, seu Ernesto e Nailde. Nailde está muito gripada, não pode vir aos cultos. Fui lá visitá-los. E o seu Ernesto me disse algo tremendo. Eu perguntei a ele: seu Ernesto, acompanhou o culto pela internet? Ele disse: eu não, pastor. Vai que eu me acostumo. Eu gosto de estar lá na igreja. Eu gosto de estar lá no meio do povo de Deus. Eu não vou me arriscar, me acostumar com esse negócio de internet. Daqui a pouco eu estou colocando um saco de pipoca do lado, pegando uma coberta e assistindo o culto. Queridos,
A transmissão pela internet não é um substituto do culto. É apenas para suprir uma necessidade de alguns. Amém, irmãos? Você tem que estar aqui, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Mas vamos lá. Eu aprendo 3 coisas com a igreja perseguida que eu quero compartilhar com você. Na verdade, eu sou lembrado delas. E como diz aqui o versículo 12 de 2 Timóteo 3, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando a gente olha para uma ausência total de perseguição, a gente tem que se perguntar: será que nós estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus? Quando nós percebemos que, como igreja, a nossa vida está por demais tranquila, sossegada, podemos ir aos cultos e voltar dos cultos, podemos não ir aos cultos, ficar em casa e assistir pela internet, podemos evangelizar ou podemos não evangelizar, podemos adorar ou podemos não adorar, a nossa vida simplesmente vai indo. Vai acontecendo, e embora cristãos, a gente não é tomado por um sentimento de urgência, de se fazer algo para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos pensar, nós precisamos nos perguntar: será que temos vivido piedosamente em Cristo Jesus? Porque o texto é muito claro, o versículo é muito claro. Todos aqueles, todos, olha só para o versículo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no versículo 7 do capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 3 coisas que eu sou lembrado, que você precisa ser lembrado quando olha para a igreja perseguida. Primeira, existe um combate. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Ser cristão, ser crente, nesse contexto em que vivemos, nos faz esquecer disso. Nós geralmente lemos esse versículo do capítulo 4 em velório, momento de despedida. Nós dizemos: combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E nós deixamos de ler e meditar nesse versículo para a vida, para o dia a dia da vida. Irmãos, existe um combate. Lá em Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E por isso a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6 vai nos chamar, nos convocar para que nos revistamos com toda a armadura de Deus. Os pés com a preparação do evangelho da paz, couraça da justiça, cinturão da verdade, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, porque estamos em combate. Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele vai chamar Timóteo para a responsabilidade de caminhar nesta terra como um bom soldado de Cristo. Volte seus olhos aí para a Bíblia. Vai comigo ali no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 3 e versículo 4. Pode ler comigo? Nem abriu a Bíblia, né, irmão? Tem crente aqui que já vive igual a igreja perseguida, não anda com a Bíblia. Irmãos, eu li a respeito, alguns dias atrás, que na China
Os crentes decoram a Bíblia, porque eles não podem andar com ela. Então eles decoram. E um irmão decora uma parte, outro irmão decora outra parte, outro irmão decora outra parte. E quando eles se reúnem, eles querem ler o texto que o irmão tal decorou, eles dizem: ô irmão, lê a sua parte. E o irmão lê 1, 2, 3 capítulos inteiros da Bíblia. Aí o outro irmão, lê agora a sua parte. O irmão lê, que coisa maravilhosa. Agora nós temos, irmãos. E nem para o culto a gente traz. E muitas vezes até trazemos para o culto. Mas quando chegamos em casa, e só vamos tocar nela novamente no outro domingo. Porque não vai para a reunião de oração, não vai para a célula, não vai para nada, é de domingo a domingo. E ler Bíblia em casa também se esquece muitas vezes. Que você não se encaixe nesse perfil, mas ele existe. Veja aí, capítulo 2 de 2 Timóteo. Participa dos meus sofrimentos, versículo 3. Como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Queridos, existe um combate. Esse bom combate que Paulo combateu, lutou, não era apenas para Paulo. Se você olhar para a primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no finalzinho dela, no versículo 12, Paulo vai dizer a ele assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, combate o bom combate da fé. Mas não era apenas para Paulo, não era apenas para Timóteo, não é apenas para a igreja perseguida ao redor do mundo. Este combate é para mim e para você. E nós precisamos nos portar como bons soldados de Cristo. Estamos em batalha, irmãos. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Se a igreja brasileira, se a igreja presbiteriana Filadélfia cochilar, dormir, o diabo lhe passa uma rasteira e todo mundo beija a lona. Estamos em combate. E a igreja perseguida nos lembra isso, nos desperta para essa verdade. Queridos, há uma luta acima das nossas cabeças e pelas nossas cabeças. Nós somos de Cristo, mas o nosso adversário, o nosso inimigo, ele anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando alguém para tragar. Estamos em combate, irmãos. A gente não pode se esquecer dessa verdade de jeito nenhum. Quando a gente sabe disso, a gente não esmorece na oração. A gente não esmorece na vida devocional, na leitura da palavra. A gente não esmorece na comunhão. A gente se esforça para orar. A gente se esforça para estar ali debruçado sobre a palavra. A gente se esforça para estar junto com outros irmãos, porque isso nos fortalece, irmãos. Isso nos fortalece. Amém, queridos? Amém. Amém, irmãos? Há um combate e a gente não pode se esquecer disso. Preste atenção. Sempre que a igreja parou, se acomodou, está lá em Atos, muito claro. Sempre o Senhor permitiu a perseguição para que a igreja se movesse, para que a igreja entrasse em movimento, para que a igreja cumprisse a vontade de Deus. Irmãos, nós como igreja hoje, no contexto em que vivemos, corremos mais risco do que a igreja perseguida ao redor do mundo.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Há um combate. Há um combate. Segunda coisa. O apóstolo Paulo vai dizer assim: combati o bom combate. E irmãos, o bom soldado de Cristo, ele não se envolve em coisas dessa vida. Você leu o mesmo texto que eu? E a igreja hoje, no contexto de Brasil, ela está engajada em muita coisa que não é a vontade de Deus para ela. Eu vou dar só um exemplo, irmão, só um. Você não precisa levantar a mão, por favor. Mas há uma coisa que tem se tornado rara na igreja. Missionários. Missionários hoje é uma raridade, irmãos, nas igrejas. Aí você pergunta: pastor, por quê? Eu vou te dizer. Nós treinamos nossos filhos para terem status na sociedade. Nós treinamos nossos filhos para ganhar dinheiro. Nós treinamos nossos filhos para receberem aplausos dos homens. E quando um filho, um jovem, 18, 17 anos, diz em casa: você é missionário, a mãe e o pai quase infartam. O que, meu filho? Vai viver de oferta? Alguns dizem, vai viver de esmola. Não, meu irmão, vai viver debaixo da provisão de Deus, como todos nós vivemos. Amém, irmãos? Nós perdemos, irmãos, em algum momento, a vocação missionária. Nós olhamos para missionário com pena, irmãos. A gente olha para missionário, só falta dizer: tadinho dele, tadinho dela. Irmãos, eles estão, na nossa frente. Muito, mas muito na nossa frente. O Senhor precisa avivar o nosso coração, amém, irmãos? As coisas dessa vida fazem parte da nossa vida, mas elas não podem ter prioridade na nossa vida. Eu conheço alguns pais que dizem: eu quero que meu filho seja médico. Mas são homens e mulheres crentes, e eles dizem: porque eu quero, pastor, que ele vá para a missão como médico. Pastor, eu quero que meu filho seja um advogado, porque eu quero que ele abençoe os necessitados com o seu trabalho. Eu quero que meu filho seja enfermeiro, eu quero que meu filho seja um professor, eu quero que meu filho, tem uns mais loucos que dizem: eu quero que meu filho seja um pastor, porque ele vai abençoar também muita gente. Irmãos, há um combate e nós precisamos estar despertos para isso. Vamos lá. Segunda coisa que Paulo nos diz e que a igreja perseguida me lembra, e precisa te lembrar também: existe uma carreira. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira. E não é carreira profissional. Não é carreira profissional. É a carreira cristã. É a jornada da fé. É o caminhar com Deus. É o viver com Deus. É o fazer a vontade de Deus dia a dia. Irmãos, a respeito dessa carreira, abre a sua Bíblia rapidinho comigo lá. Eu acho que é um dos melhores lugares onde a gente pode... 1 Coríntios, capítulo 9, para a gente entender o que é a carreira cristã. 1 Coríntios 9. Versículo 23 em diante diz assim: tudo faço, 1 Coríntios 9, do versículo 23 em diante. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E Paulo, falando ali sobre a carreira cristã, ele diz, o atleta, ele se dedica, ele se prepara, ele treina para conquistar uma coroa corruptível. Nós fazemos tudo isso, treinamos, nos exercitamos, nos preparamos, lutamos, mas para conquistar a coroa incorruptível. Amém, irmãos? Tem uma carreira, e nessa carreira o pensamento ali é, tudo faço por causa do Evangelho, de modo a me tornar cooperador com Ele. Então eu trabalho. Quem que trabalha? Louvado seja Deus. Se está sem trabalho, que Deus abra uma porta em nome de Jesus. Mas a gente trabalha, e a gente faz uso do nosso trabalho para cooperar com o Evangelho. Quem aqui estuda? A gente estuda. Ninguém estuda, irmãos. A gente estuda. Mas a gente estuda pensando em cooperar com o Evangelho. Quem aqui casou? Casou, aleluia. Quem aqui quer casar? O Augusto agora relou o teto. Irmãos, por que que a gente casa? Por que que a gente quer casar? Para cooperar com o Evangelho. Quem aqui tem filhos? Por que que a gente tem filhos? Põe filhos no mundo. Para cooperar com o Evangelho. Quem aqui tem casa? Comprou uma casa, levanta a mão, tem casa própria. Por que que a gente tem casa? Para cooperar com o Evangelho. Quem tem carro? Para que a gente tem carro? Para cooperar com o Evangelho. Tudo faço para cooperar com o Evangelho. Irmãos, a gente tem que entender isso. Existe uma carreira, e essa carreira é a carreira cristã. E tudo que fazemos, precisamos fazer com o intuito, o propósito de cooperar com o Evangelho. O problema é que nós nos esquecemos disso. E a gente começa a pensar que quem tem que cooperar com o Evangelho é o irmão, é a irmã. Nós não. É o missionário, é a missionária. Nós não. É o pastor, o presbítero. Nós não. Todos nós, irmãos. Quem aqui ganha dinheiro? Você não ganha dinheiro? Não falei muito dinheiro. Falei dinheiro. Você não ganha, até meu filho ganha dinheiro. Dou R$5 para ele. A gente ganha dinheiro para quê? Para cooperar com o Evangelho. Nós temos que entender isso, irmãos. Tudo precisa cooperar na nossa vida com o Evangelho. A gente está dentro dessa carreira. A gente está dentro dessa jornada. Não tem como a gente sair fora dela, não quero mais, não tem jeito. Você foi alcançado por Cristo. E se você é de Cristo, meu irmão, essa jornada é sua e você vai com Ele até o fim. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Eu estou dizendo muita coisa estranha. Existe um combate, a gente tem que se despertar para isso. A gente tem que lutar o bom combate. Existe uma carreira e nós precisamos correr essa carreira. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer assim, desembaraçando-vos, pois, de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando eu penso na igreja perseguida, eu sou lembrado, queridos, que esses irmãos, tudo que fazem, tudo que têm, eles usam
para cooperar com o Evangelho. Eu estive no Egito alguns anos atrás. E eu conheci. Cadê o Cláudio e a Sônia? Estiveram lá agora, recente, na mesma viagem que eu fiz. Conheceram também irmãos da igreja perseguida. Irmãos que estão jurados de morte. Irmãos que são acolhidos pela igreja, cuidados pela igreja, porque se voltarem para casa, os pais matam. Ouvi a história de uma moça no Egito que se converteu e chegou em casa e contou da conversão para sua mãe. A própria mãe a jogou do apartamento. Alto, 6º, 7º andar. A moça morreu na hora. E esses irmãos, queridos, tudo que eles têm coopera com o Evangelho. Eles não perdem a oportunidade. Se eles têm a oportunidade de falar a alguém sobre Jesus, eles falam. Se eles têm a oportunidade de compartilhar do Evangelho com alguém, eles compartilham, mesmo correndo o risco de serem presos ou mortos. Nós, irmãos, que liberdade nós temos, toda. Mas nossos lábios estão cerrados. A gente fala de futebol, os homens, as mulheres, de maquiagem, bolsa, sapato. Que mais que é assunto de mulher aí? Novela? Mulher fala de um monte de coisa que eu não conheço. Homem fala de futebol, UFC, MMA, política. Hoje a política é o tempo todo. Queridos, mas a gente não fala de Jesus. A gente não compartilha a nossa fé. A gente não fala para ninguém. Faça um exame rapidinho aí. Quantas pessoas você evangelizou nessa semana? Não precisa levantar a mão. Mas eu sei que muitos têm a seguinte resposta: ninguém. Não vale Facebook não, viu? Nem WhatsApp. Estou falando aqui, o pessoal, olho no olho. Compartilhar vida para vida. Falei da semana, vamos no mês, vamos tentar te ajudar. No mês, com quantas pessoas você sentou e disse assim: deixa eu te contar um pouquinho a respeito de Jesus. Não precisa levantar a mão, mas alguns tiveram a seguinte resposta: ninguém. A gente está chegando no meio do ano, então vamos pegar aí os 6 meses que já andamos. Nesses 6 meses, para quantas pessoas, com quantas pessoas você sentou e compartilhou do Evangelho? Não precisa levantar a mão. Mas para muitos a resposta é: ninguém. E aí eu te pergunto, que carreira é essa que a gente está correndo? Que carreira é essa que a gente está vivendo? Eu não sei você, mas quando eu leio ou ouço sobre a igreja perseguida, eu fico com vergonha. Estive lá na Coreia do Sul, e lá tem o Museu dos Mártires. Só gente que morreu por amor ao Evangelho. Gente, são paredes e paredes tomadas de fotografia. E tem lá a Bíblia desses homens que morreram, degolados, enforcados, de tudo que é jeito que você possa imaginar, por não negar a sua fé. Algumas Bíblias até manchadas com sangue. E o que me chocou é que tem fotos bem antigas, depois vai ficando mais nova. E as últimas fotos, muitas fotos, era de 2 jovens, mais novos do que eu, mais novos do que muitos jovens aqui, que foram evangelizar na Coreia do Norte. Foram pegos
e foram mortos. Que amor, hein, queridos? Que carreira! E neste museu, uma das fotos é um espelho. Então você vai vendo as fotos, quando você chega nessa, tem um espelho e você se vê ali. E automaticamente você se pergunta: será que eu morreria por Cristo? Será que eu daria minha vida por Cristo? Alguns dias atrás, um irmão me mandou uma mensagem: pastor, vai colocar segurança na porta da igreja? Eu respondi para ele: por que, irmão, segurança na porta da igreja? Porque entrou um doido em tal igreja e matou um povo. Ô irmão, mas será que precisa? Ô pastor, importante. Vai que o doido entra. Isso pode acontecer, irmãos, aqui ou em qualquer outro lugar. Na padaria, no banco, no mercado, onde você estiver. Mas eu fico pensando, se entrasse alguém aqui com uma metralhadora, irmãos, desse um grito: ei! Quem não negar Jesus vai morrer hoje. Então, quem não nega Jesus, ó, vai tudo para esse paredão ali, ó. E quem nega para não morrer, vem para cá. Que lado estaria mais cheio? É desse jeito que acontece lá, irmãos. Mas o brasileiro, ele dá jeitinho para tudo. Ele pensa assim: ah, eu nego agora, depois eu reassumo, né? Ô Jesus, você sabe que eu neguei só para não morrer. Tamo junto. Não é assim que a gente pensa, irmãos. É. Queridos, existe um combate, existe uma carreira. E eu sou lembrado, por último, que Paulo vai dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Existe uma fé, irmãos. A mesma fé que está aqui, está aí, está lá, junto com esses irmãos. E a Bíblia vai nos dizer lá em 1 Pedro, vai lá, abre lá comigo, 1 Pedro capítulo 4. Primeira Pedro capítulo 4. 1 Desculpa, irmãos. 1 Pedro 1. Olha só. Versículo 5 em diante, diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Fé mais preciosa do que o ouro. Irmãos, fé é dom de Deus, é presente de Deus. Nós não escolhemos crer em Jesus. Ele nos escolheu e gerou pelo seu Espírito, à luz da sua palavra e à luz do Evangelho de Cristo, fé no nosso coração. Ninguém pode decidir crer por si só. Tem que ter obra de Deus, tem que ter revelação de Deus no coração do homem,
da mulher, tem que ter ação do Espírito Santo. Irmãos, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso tem acontecido com milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma fé alicerçada e firmada em Cristo Jesus. Não é uma fé alicerçada na igreja. Não é uma fé, eu sou da Igreja Presbiteriana Filadélfia, eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sou da Assembleia de Deus, da Metodista, da Quadrangular, sei lá do que mais. É uma fé, irmãos, firmada em Cristo. Não importa a placa da igreja. O que importa é que somos de Cristo e a nossa vida está firmada nele. Quer vivamos, quer morramos, nós somos de Cristo. E Paulo vai dizer assim: eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A minha fé ninguém tira. A minha fé ninguém arranca de mim. A minha fé eu não a jogo fora. A minha fé eu não abro mão dela. A minha fé, ela é inegociável. Queridos, nós precisamos ter isso no coração. Os irmãos lá são perseguidos e eles morrem porque eles não abrem mão da sua fé. Se morrem, guardam a fé, abraçam a fé e partem na fé. E como diz Hebreus 11, morrem na fé. Nós negociamos a nossa fé por muito pouco. Às vezes é numa conversa, num grupo de amigos. As pessoas falam um monte de bobagem, nos perguntam o que nós achamos. E muitas vezes, mesmo sendo algo contrário à nossa fé, nós dizemos: tudo bem, legal. Está negociando a fé, meu irmão. Está negociando a fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Há um combate, há uma carreira e há uma fé. E nós precisamos entender que o combate, irmãos, não era apenas para Paulo, para Timóteo ou para a igreja perseguida, é para nós. E se estamos acomodados, que sejamos despertados, em nome de Jesus. Tem muito crente beijando a lona, porque abandonou a luta. Não ora mais, não lê a palavra mais, e não vive a comunhão mais. E comunhão não é vir ao culto, acabou o culto, impetrou a bênção, sair correndo e ir embora. Comunhão é convivência. Nós falamos aqui de células. Irmãos, vão para as células. Se reúnam durante a semana, visitem uns aos outros. Isso é comunhão. Orem uns pelos outros. Isso é comunhão. E como isso é precioso. E Deus às vezes nos surpreende com bolinhos de bacalhau. Carreira, meu irmão. Essa carreira não é apenas para Paulo, Timóteo, ou para os irmãos da igreja perseguida, é para mim e para você. Tudo façamos por causa do Evangelho, de forma a nos tornarmos cooperadores com Ele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, está investido nessa carreira. Eu recebi de Deus e eu devolvo para Deus em missão. Não importa se eu sou empresário, se eu sou dentista, se eu sou enfermeiro, se eu sou professor, se eu sou gari, se eu sou o que for, advogado, pastor, missionário. Tudo que eu faço para cooperar com o Evangelho. Tudo que eu sou para cooperar com o Evangelho. Amém, irmãos? E a fé é inegociável. A minha fé está firmada em Jesus. Para aquilo que Jesus diz sim, é sim. Para aquilo que Jesus diz não, é não. É o reto caminho. Amém, irmãos? Amém, queridos? Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Feche seus olhos. Aí no seu lugar, coloque a mão sobre o seu coração.
Pense um pouco na igreja perseguida. Pense um pouquinho nesses irmãos que vivem cercados por tantas e tantas limitações. Pense nesses irmãos que não têm uma Bíblia em casa. Talvez você tenha 3 e não leia nenhuma. Pense nesses irmãos que não podem se reunir sem estarem correndo risco de serem presos ou até mortos. Pense nesses irmãos que em alguns lugares, onde não são presos nem mortos, são terrivelmente humilhados no trabalho, na escola, em todo lugar onde vão. O combate desses irmãos, queridos, também é o nosso. A carreira desses irmãos também é a nossa. A fé desses irmãos também é a nossa. Pai querido, nessa hora eu oro com a tua igreja, nessa noite, neste lugar, pedindo ao Senhor um despertamento. Junto com os meus irmãos eu clamo por isso, um despertamento para o nosso coração, Senhor. Somos tão abençoados, Senhor, por vivermos num país onde existe uma grande liberdade para vivermos como cristãos, para nos reunirmos, para pregarmos a tua palavra, evangelizarmos. Oh Senhor, desperta-nos, Deus, como igreja. Tira de nós, Senhor, essa acomodação. Tira de nós, Senhor Deus, essa indiferença que muitas vezes tem marcado a nossa vida para com a tua palavra, para com a vida de oração, para com a vida em comunhão com os irmãos. Tira de nós a indiferença, muitas vezes para com o perdido lá fora, que não conhece ainda a verdade que nós conhecemos, e por isso é escravo de muitas coisas, que só a verdade, que é Cristo, pode libertá-lo. Desperta-nos, Deus, que a gente possa combater o bom combate da fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira-nos, Pai, do sofá, coloca-nos, Deus, no lugar da luta, em nome de Jesus. Pai querido, nos ajuda a entender que tudo na nossa vida faz parte da carreira, da jornada, da carreira para a qual o Senhor nos chamou. Tudo que somos e tudo que temos, não somos e temos para nós mesmos, mas para o Senhor e para a glória do Senhor. Oh Deus, que a gente possa ajustar as coisas na nossa vida, que a gente possa arrumar as coisas. Oh Senhor, em nome de Jesus, desperta o coração aqui. Eu como pastor não sou capaz de fazer isso, mas o Senhor pelo teu Espírito pode despertar essa igreja de tal forma que nós venhamos a viver um tempo, Pai, de grandes coisas, e de grandes coisas que acontecerão para a glória do Senhor, simplesmente porque ajustamos a nossa vida para vivermos a carreira, a jornada da fé com o Senhor. Em nome de Jesus, que tudo façamos para cooperar com o Evangelho. E Senhor, que a nossa fé seja inegociável, que semelhante aos irmãos da igreja perseguida, nós estejamos dispostos a morrer, mas jamais negociar a fé. Senhor, que nós estejamos dispostos a perder, mas jamais a negociar a nossa fé.
que nós estejamos dispostos a sermos taxados disso ou daquilo neste mundo, mas jamais a negociar a nossa fé. Nos abençoa, Senhor, e realiza a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Nós queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, e como diz a Tua palavra, todos os que querem isso sofrerão perseguições. E Senhor, como diz a Tua palavra também, se sofrermos, não seja como ladrão, assassino ou como malfeitores. Se sofrermos como cristãos, que nós possamos nos regozijar, nos alegrar e glorificar o Teu nome com isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos dar as mãos, a gente vai terminar orando pela igreja perseguida. Dê as mãos aí. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite, como igreja, neste tempo e lugar, nós Te agradecemos pelo testemunho de vida e morte dos nossos irmãos da igreja perseguida na Coreia do Norte e em diversas partes do mundo. Senhor Jesus, desperta o nosso coração para a vida do Senhor. Desperta o nosso coração para o bom combate da fé. Desperta o nosso coração para a carreira cristã. Desperta o nosso coração para uma vida de fé firmada, alicerçada em Cristo Jesus. Que a nossa fé seja inegociável. E nós declaramos nesta noite e neste lugar que mesmo sofrendo perseguições, jamais negaremos o Teu nome, jamais negociaremos a nossa fé. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor e somos do Senhor para sempre. Abençoa, Senhor, a igreja perseguida. Derrama conforto, consolo e poder sobre a vida desses irmãos. E levanta na igreja brasileira e na nossa igreja missionários, gente vocacionada, chamada pelo Senhor para servir as nações. Em nome de Jesus, que o nosso coração se alegre com o despertamento missionário que o Senhor trará para o meio da nossa igreja, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para perto, e se for da Tua vontade, também para longe, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor, querido. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a virtude, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o trabalho das suas mãos, sobre a sua saúde espiritual, física, emocional, financeira, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra,
em especial sobre a igreja perseguida, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando então nós estaremos para sempre vivendo nos céus com Ele. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão forte aí. Vá em paz. Semana vitoriosa com Jesus.